Aleluia. Gostaria que você continuasse de pé. Quero agradecer aqui a nossa pastora Sandra. Você revelou uma linda soprano no momento da oferta. Parecia um pássaro, um canto suave. Permeou o canto por toda a igreja, aleluia. Mas no mesmo espírito de oração nós vamos continuar. Olha, 2018 já começou, não sei se você percebeu. E nós precisamos encabeçar Jesus Cristo nesse ano como aquele que é o primeiro, aquele que é o primogênito de todas as coisas, aquele que é o alfa. Eu quero que Cristo agora seja proclamado pela sua boca como o alfa de 2018, aquele que é o início, porque quando chegar 31 de dezembro, eu quero ver você transformado, e eu sei que eu vou ver você transformado, porque aqui é ambiente de transformação. Eu não entendo e não aceito enfermidade perdurar nesse lugar. Eu não entendo, não compreendo e não aceito miséria perdurar nesse lugar, porque Cristo nos libertou da miséria, da morte, da enfermidade, e é esse Jesus que eu creio e que eu declaro encabeçando a tua vida. Em 2018, o seu ano será excelente, o seu ano será extraordinário. Significa fora do normal, fora daquilo que é ordinário, fora daquilo que é previsto. Eu quero dizer para você que você terá grandes surpresas. Eu não sei se eu estou tendo mais fé que você, mas eu estou vendo você parado. Eu quero que você se expresse, eu quero que você levante suas mãos, dê um sinal para mim e para os céus de que você está entendendo e que você recebe isso na tua vida. Declaro sobre a tua vida coisas poderosas de Deus. Eu digo isso com propriedade, porque a Bíblia diz que em Cristo estão escondidos segredos, riquezas insondáveis. Tem riqueza para todo mundo aqui. Tem riqueza insondável que ninguém ainda descobriu. E eu declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Levanta suas mãos e vamos orar. Oh, levanta suas mãos, olhe para cima e declare: Jesus Cristo, Tu és o Senhor da minha vida. Jesus Cristo, Tu és o cabeça, Tu és o alfa. O meu ano de 2018 começou e o Senhor é o primeiro. Oh, o Senhor é o primogênito, o Senhor é a primícia. Declaramos Cristo, o Senhor do meu ano de 2018 e o Senhor da minha vida. Dê o seu melhor aplauso para o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Coisa linda. Pode se sentar, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Gostaria que a equipe de intercessão pregasse comigo aqui, amém? Gostaria que a equipe de recepção pregasse comigo também. E gostaria que você que está aí pregasse comigo. A Bíblia diz lá em Efésios que Ele é o nosso sim e o nosso amém. Então significa que no nome de Cristo nós confirmamos a palavra eterna. Enquanto eu leio a Bíblia, esse texto, a Escritura está sendo revelada. E é essa Escritura que você deve capturar, apreender e transformar isso como verdade, alimento para o teu espírito. Então, quando a palavra está sendo ministrada e pregada e você diz amém, você se apropria disso. Quando a palavra toca você e você deseja ser grato por isso e você engrandece ao Senhor, você diz glória a Deus. Quando a palavra é pregada e você absorve aquela verdade na sua vida, você diz sim, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. Mas por favor, se expresse ao Senhor. Isso é importante para você, isso é importante para o reino espiritual, isso é importante para a sua mente. Porque quando você também glorifica, quando você se expressa, você comunica para os seus ouvidos que te escutam, que uma verdade está sendo absorvida. É um processo de reprogramação. Enquanto você fala, seus ouvidos são os primeiros a ouvir. E ele entende que tem alguma coisa nova chegando. Tem um processo neurológico envolvido e também espiritual. Então você entende que você tem que participar desse culto? E não ser mero ouvinte? Pô, pastor, mas olha só, eu sou novo convertido, não sei nem como é que funciona. Já estou te ensinando. Glória a Deus e aleluia. Se expressa. Aqui é lugar de expressão. É também lugar de expectativa. Qual é a sua expectativa para hoje? Então tenha bastante expectativa, amém?
Algumas pessoas me perguntam, é uma pergunta muito recorrente, e eu vejo, na verdade, essa pergunta se repetir por várias vezes. E muitas vezes somos nós que fazemos essa pergunta. Muitas vezes sou eu que faço essa pergunta. E que pergunta é essa? Quais são os planos de Deus para a minha vida? Na verdade, como eu vou saber quais são os projetos dele para mim? Como eu vou compreender a sua vontade na minha vida? Na verdade, quem nunca perguntou isso? E eu quero trazer para você alguns esclarecimentos na palavra de Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, fique com ela na sua mão, porque nós vamos fazer uma navegação bem interessante. E vamos mergulhar em profundezas da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Espírito trará luz para você. E você vai sair daqui muito mais iluminado, muito mais esclarecido sobre princípios poderosos da palavra. Glórias ao Senhor Jesus. Eu quero dizer que nós temos um privilégio muito grande de, nesse tempo, recebermos o chamamento de Deus, recebermos o seu propósito, o seu convite para um grande encargo. Nós estamos numa geração que é privilegiada. Lá em Hebreus 11:40 diz que o Senhor reservou coisas maiores para nós. Você entende o que é isso? Ele quando fala, o texto em Hebreus, no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé, fala sobre a definição de fé, a definição mais clássica da fé, né, sobre a sua aplicação na nossa vida. Então nós temos ali o capítulo da fé em Hebreus, e lá no final fala sobre os heróis da fé e sobre tudo que eles fizeram, como eles foram fiéis a Deus, mesmo sem muita revelação, mesmo sem muito conhecimento, e diz que lá no final, todos eles obtiveram testemunho por conta da sua fé, mas essa fé, ela só se concretiza, olha isso, ela só se concretiza numa geração futura. Ela se concretiza numa aliança futura, e é justamente a nossa aliança. E diz ainda no versículo 40 que é a nossa aliança que dá sentido para as promessas que foram feitas no passado. Nós somos o cumprimento da promessa que foi feita ao passado, para os profetas, para os patriarcas. Irmãos, nós estamos no melhor momento. O Senhor reservou para a sua igreja coisas poderosas, coisas ricas. Nós hoje estamos num novo e vivo caminho, um caminho de vida, um caminho de recompensas, um caminho de herança, mas também um caminho de compromisso. E o Senhor está nos convidando para desfrutar desse caminho maravilhoso. Aleluia! Vamos lá. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Efésios 5, versículo 15. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Efésios 5, versículo 15. Como nós vamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida? Paulo explica isso para a igreja em Efésios. O livro de Efésios é muito interessante, ele está muito relacionado com o livro também de Colossenses. Ele inicia alguns mistérios em Colossenses e explica em Efésios, e ele faz aí um diálogo entre esses dois livros que é muito interessante. Por mais que sejam igrejas diferentes, foram escritos em períodos diferentes, mas mesmo assim há uma correlação muito interessante. Colossenses explica o mistério de Deus, que é Cristo. Efésios explica o mistério de Cristo, que é a igreja. Ou seja, nós estamos inseridos num contexto de uma revelação muito profunda. A igreja é um mistério, e um mistério que para nós hoje é claro, é visível. Quando eu olho para você, eu vejo a igreja de Cristo. Eu vejo materialmente o corpo místico, sagrado, perfeito, glorioso, todo-poderoso. Por isso que eu digo para você com toda a convicção que você vai acertar, que você vai viver coisas incríveis, porque você é a igreja do Deus vivo. Aleluia, se encha dessa verdade em nome de Jesus. No versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Vamos parar por aqui. Interessante
é ver o texto de Efésios nesse versículo 15, porque na compreensão da vontade do Senhor nós precisamos compreender alguns passos, e esses passos estão sendo dados nesse texto, e para nós é muito importante compreendê-los mais detalhadamente. Quando Paulo diz, vede prudentemente como andais, ele está usando um termo, prudentemente, que é muito interessante, é um termo que fala de cuidado. Veja cuidadosamente como você anda. Então ele fala de condução, ele fala de direção. Primeiramente, você precisa saber para onde você vai. E segundo, você precisa ir com cuidado, isso é prudência. Então veja cuidadosamente como você tem conduzido os seus passos. Para onde seus pés estão te levando? Para que destino, ou se você sabe para que destino ir, para que destino a sua vida está se encaminhando? As suas decisões estão te levando para o seu plano A ou para o seu plano B? Que plano você está vivendo na sua vida? Eu digo isso porque nós temos um plano A dentro do nosso coração. E é muito lindo isso, eu até compartilhei com um amigo aqui da igreja sobre essa questão do plano A e do plano B, quando nós falamos isso no fim do ano. Não é não, Mark? E falávamos sobre isso. Muitas vezes nós corremos do plano A, sendo que ele é o que mais arde em nosso coração, porque a gente acha que nós somos muito pequenos para esse plano. Nós achamos que na verdade o plano é que é muito grande. Nós achamos que isso só vai acontecer numa época muito remota das nossas vidas, e de repente a gente foge do plano A e luta com todas as forças pelo plano B, sendo que a gente só tem uma vida e muitas vezes uma oportunidade. Quando que você vai simplesmente parar e direcionar sua rota para o plano A? Vamos voltar à centralidade. Vamos voltar ao propósito inicial. E o Senhor hoje, Ele vai nos ajudar a alcançar luz para que nós possamos reconduzir os nossos passos. Amém? Então Ele diz, vejam com cuidado, vejam prudentemente como vocês andam. E não andem como nécios, mas como sábios. Nécio simplesmente é aquele que não sabe para onde vai. Nécio é aquele que não tem clareza, não tem sentido nos seus atos, vive empurrando com a barriga. Ele simplesmente vive acordando, comendo e dormindo. A sua segunda-feira, a sua terça, a sua quarta, o seu domingo simplesmente não tem diferença. Não porque ele faz sempre as mesmas coisas, mas é porque as coisas que ele faz não têm sentido. E Paulo está dizendo, veja com cuidado para onde você tem conduzido a sua vida. Não conduza a sua vida como quem não tem sentido. Então o primeiro passo que você precisa entender para você compreender o propósito de Deus para a sua vida é que Deus faz coisas com propósitos. Deus faz coisas definidas, claras e muito bem estruturadas. Ele não faz coisas ao acaso. Se Deus de alguma forma faz alguma coisa aleatória, Ele tem alguma organização para essa aleatoriedade no futuro. Porque Deus sempre tem um plano. Diga, Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um propósito. Você pode até não estar entendendo, mas Deus tem um propósito bem definido. E Paulo diz, ande com cuidado, veja de forma cuidadosa como você tem conduzido os seus passos, e não ande como quem não tem sentido. É como se Paulo dissesse o seguinte, olha, perceba com cuidado para onde você está conduzindo a sua vida. Não seja como aqueles que não sabem para onde vão, mas ande como sábio. E o interessante da palavra, do termo sábios, que é sophos, no grego, que diz que é alguém que está projetado a viver algo visível e claro, que desenvolve planos e traça os melhores meios para cumpri-los. Olha que palavra poderosa, significa sabedoria. Então a melhor paráfrase para esse texto seria, viva com cuidado, tenha cuidado para onde você está conduzindo os seus passos, não viva como aqueles que não sabem para onde vão, mas viva como aqueles que elaboram os melhores planos e executam eles por meio dos melhores caminhos. Você acredita que o Espírito Santo é Deus suficiente para te ensinar sobre isso? O melhor de tudo é que nós não estamos sozinhos. Isso precisa confortar você. Porque de repente você se depara com uma caminhada cristã que é praticamente utópica. De repente você fala, velho, esse lance da santidade é uma doideira. Como assim? Eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo, eu tenho que parar de fazer aquilo outro, eu tenho que parar de ver aquilo outro lá, eu preciso parar de assistir
aquilo acolá, eu preciso de trocar ideia com fulano de tal, e você pensa numa lista interminável do que não fazer. E aí você vê o lado negativo, a visão negativista da santidade, quando na verdade você deve pegar essa lista e jogar fora, e pensar apenas no que você deve fazer. Você deve transformar a sua mente pela renovação do teu conhecimento. Você precisa simplesmente fazer o seu dever de casa, você precisa se apegar à oração, você precisa se apegar à palavra, você precisa se encher daquilo que é simples, para você desfrutar o que é bom, perfeito e agradável. Ficou mais simples? Aleluia, glórias ao Senhor. Diga: clareza é poder, eu sou filho da luz. E então está chegando iluminação, entendimento para você. Aleluia! Continuando no versículo 16, ele diz: remindo o tempo porque os dias são maus. Rapaz, essa parte aqui é poderosa. Eu fiquei um pouco assustado quando eu estudei esse negócio. Porque quando ele fala remindo o tempo, ele está usando um termo que é usado em poucas ocasiões. O termo remir é o termo hexacora, que significa remissão, redimir, compra. Por acaso é o mesmo texto usado pelo próprio Paulo na carta de Colossenses, quando ele fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele mesmo maldição por nós. Ou seja, ele está dizendo que da mesma forma como Cristo comprou a nossa libertação do mal, da mesma forma como Cristo se entregou ao máximo para que nós vivêssemos a liberdade de vida, saindo de um império de morte e agora entrando no reino de luz, eu preciso envidar esforços para que o meu tempo, para que a minha oportunidade seja alcançada. Ei, você está entendendo a profundidade desse negócio? Eu preciso redimir o meu tempo. Só que redimir já é profundo, mas quando eu vejo o tempo, aí eu parei, fui beber uma água e voltei para ver se eu estava lendo errado. Esse tempo aqui não é Cronos, é Kairos. E muitas vezes a melhor tradução para Kairos não é tempo, é tempo de oportunidade. É o tempo onde as coisas acontecem. É o tempo onde a eternidade se encontra com o Cronos e pum, acontece. Ou seja, eu preciso adquirir o tempo oportuno na minha vida. Isso não fala de passividade, mas sim de postura ativa, comprometida. Eu preciso capturar, eu preciso apreender o tempo oportuno. A oportunidade na minha vida chega, mas se eu não capturar, ela vai embora. Então, remir o tempo significa aproveitar a oportunidade da melhor forma possível. Uma possível releitura desse texto poderia ser aproveitar o tempo, aproveitar a oportunidade. De alguma forma, a oportunidade ela tem um preço. Ainda que ela seja disponível, ela tem um preço. Eu preciso entender esse princípio. Me custará algo. Me custará vigilância, atenção, dedicação, foco, comunhão. O benefício da oportunidade custará a minha fidelidade. Mas é justamente nesse momento onde o Kairos se manifesta, é que o milagre acontece, é que a luz chega, é que o poder é revelado e é onde as coisas são modificadas. Aleluia! Ainda bem que nós temos o Espírito Santo nos ensinando o tempo todo, porque fazer isso sozinho é muito difícil. Glórias ao Senhor, porque nós temos algo muito poderoso. Na verdade, nós temos o próprio Deus dentro de nós. Isso é muito incrível, irmãos. Eu quero dizer para você que todos os seus problemas já estão resolvidos. Aleluia, o Kairos vai chegar, o tempo oportuno vai chegar. Tenha fé, persevere. É por isso que
a palavra fala que nós temos que perseverar. Perseverar não é necessariamente insistir, porque insistir eu tenho que passar à frente, e eu tenho um obstáculo, e eu continuo. Deixa eu voltar, eu tenho que continuar. Não, eu não consegui dessa vez, mas eu preciso. Não! Perseverança exige inteligência emocional, inteligência espiritual. Eu preciso continuar. Por aqui eu não consigo. Eu preciso observar ao meu redor e perceber que se de repente eu der um passo para o lado, eu consigo ir à minha frente. A perseverança é diferente da insistência nesse sentido. A perseverança pensa. Você pode ter fé e ao mesmo tempo ter razão. Tenha uma fé que pensa e tenha uma razão que crê. O Senhor nos convida para isso, para um modo excelente de viver. Aleluia. Então eu poderia dizer, na verdade, que remir o tempo, porque os dias são maus, significa que nós precisamos tirar proveito de cada oportunidade que nos foi dada nas circunstâncias em que fomos inseridos. E isso acontece dia e noite na nossa vida. Aleluia. Como que eu consigo fazer isso? Eu preciso aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho, porque é um bem mais precioso que eu tenho, inclusive ele é irrecuperável. Cada minuto que se perde é irrecuperável. O tempo só passa, o tempo só segue, o tempo só continua. Então eu preciso fazer um uso sábio do meu tempo. Eu vou repetir. Eu preciso fazer um uso sábio do meu tempo. Eu preciso fazer um uso sábio. Eu preciso fazer um uso sagrado do meu tempo. Precisamos fazer uso sábio e sagrado do nosso tempo, aproveitando as nossas oportunidades para cumprir com o amor, para cumprir com o bem. E o zelo e o bem que faremos será uma retribuição, será um pagamento que criará novas oportunidades. Oportunidades gerando oportunidades. Aleluia! Experimente olhar menos para você. Experimente olhar mais para os outros. Faça o bem. Exerça o amor. A palavra diz lá, num texto em Romanos 2, se eu não estou enganado, no versículo 10, que aos que perseveram em fazer o bem, hão de receber a vida eterna, e toda honra, glória e paz para aqueles que perseveram em fazer esse bem. Olha que coisa incrível. Quantas promessas estão reservadas e liberadas para nós quando nós decidirmos sermos Deus na vida de alguém. Se eu represento alguém, na verdade eu desapareço e ele aparece. Alguém está comprometido com isso? Esse é o grande mistério que precisamos compreender. A santidade é simplesmente para nos fazer parecidos com ele. Aleluia! Nós temos um pai muito bonito e nós temos que ser parecidos com ele. Temos um pai grandão, poderoso, e olha, esse poder também está reservado para nós. Aleluia! Glórias ao Senhor. Versículo 17. Quando ele fala no 17 que não vos embriagueis com o vinho, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Isso é interessante, porque o insensato é muito parecido com o nécio. Ele é alguém desorientado. É alguém que vive com a vida vazia. Imagina viver com a vida vazia. Sendo alguém que tem um corpo, tendo olhos, conseguindo sentir o cheiro das coisas, conseguindo desfrutar das belezas da vida, viver uma vida sem sentido, simplesmente não faz sentido. Nós que somos a coroa da criação, que temos um corpo que é uma máquina perfeita, é uma usina completa. Falamos hoje na Escola Bíblica Dominical sobre a fisiologia do jejum, e aqui falamos sobre coisas incríveis que são produzidas no nosso corpo, como um processo de cura acontece. Foram tempos preciosos. Inclusive, você está convidado para o próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical. Bom, já fiz o meu merchan, posso voltar para a palavra. Então, falamos sobre o poder das químicas orgânicas, os neurohormônios que estão disponíveis no nosso corpo para transformar o nosso estado emocional o tempo inteiro, para transformar nossa disposição. Nós somos perfeitos. E como podemos viver uma vida vazia? O nosso afastamento do Pai nos afasta do nosso centro de equilíbrio. O nosso afastamento de Deus
tirar Deus da nossa rotina, tirar Deus do nosso ambiente de trabalho, tirar Deus dos nossos relacionamentos com os amigos, tirar Deus do nosso relacionamento conjugal, tirar Deus, afastar Deus da minha comunicação com os meus filhos, da minha criação com os meus filhos, tirar Deus do meu momento de navegação na internet, tirar Deus, afastar Deus dos meus grupos de WhatsApp, me faz tornar vazio. Simplesmente isso. Quem está saindo do guarda-chuva da bênção sou eu. Deus permanece o mesmo. Nele não há sombra de variação. Você entende isso? Mas em nome de Jesus, hoje você está voltando para a centralidade. Glórias ao Senhor Jesus. Quem diz isso não sou eu, é a palavra do Senhor. Então aqui nós entendemos que os insensatos, eles vivem desorientados, vivem sem sentido, não sabem para onde vão. Então o que Paulo está querendo dizer no versículo 17? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu poderia dizer o seguinte: deixa de ser tolo, deixa de ser tonto e aprenda logo e compreenda logo, procure fazer logo o que o Senhor deseja que você faça. Deixa de ser tonto, para de perder tempo e compreenda logo a vontade de Deus para a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Parem de perder tempo. Esse estilo de vida que você está levando não está levando você a lugares muito bons. É preciso compreender que há um caminho de sabedoria para se viver. E aí Paulo apresenta esse caminho maravilhoso. Aleluia! No versículo 18 ele diz algo incrível, algo muito poderoso. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Oh, aleluia! Aqui ele apresenta um caminho maravilhoso. Aqui ele apresenta um caminho pentecostal, aleluia. Aqui ele apresenta um caminho de fervor, um caminho de vida e vida em abundância. Aqui Paulo está apresentando um caminho progressivo, assim como a luz da aurora. Aleluia. Tem alguém falando em mistério aqui? Amém. A culpa já quero aqui dizer que a culpa foi minha. Aquele pessoal ali é fera. E a gente sempre culpa o cara do som, né? Mas eu tô pegando aqui na antena e tá fazendo barulho, entendeu? Inclusive, quem estava aqui hoje de manhã quando fez aquele barulhão? Todo mundo olhou lá pro Léo, né? Mas a culpa não foi do Léo, não. É que o pregador pegou aqui no microfone, aqui na anteninha e fez o barulho. Léo, depois você me paga o almoço, hein? Salvei tua pele. Aleluia! Olha, Paulo está dizendo o seguinte no versículo 18, que é um versículo interessante sobre a embriaguez. Embriaguez está ligada à intoxicação. E eu quero dizer para você que toxina mata, toxina envenena. Falamos sobre isso hoje na aula de jejum, que o jejum é um método excelente para a eliminação de toxinas do corpo. Uau! E aí eu quero dizer para você que muitas pessoas andam embriagadas com vinho. Mas eu vou te dizer de que vinho que eu estou falando. Algumas pessoas estão embriagadas do vinho do workaholic. Algumas pessoas não sabem fazer outra coisa a não ser trabalhar, não tem tempo mais para a esposa, não tem tempo mais para o filho, não tem tempo mais para a igreja. Olha, irmão, o cara está viciado em trabalho. O trabalho virou o vinho dele. Ele está intoxicado de trabalho. Eu tenho certeza que a família desse cara não é feliz. Eu não estou falando de um período breve da sua vida em que você está precisando fazer um investimento maior, onde você está planejadamente, ordenadamente, há uma comunicação clara entre você e seu cônjuge, vocês definiram, isso está planejado, isso está pautado, isso está escrito, e vocês juntos, se apoiando, estão vivendo mais intensamente essa carga um pouco excessiva. Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que usam o trabalho para sanar as suas mágoas, como um bebum faz com a sua bebida alcoólica. Que não tem prazer em casa, e aí gastam todo o seu tempo trabalhando. Eu conheço muitos, que simplesmente preferem gastar tempo trabalhando porque não aguentam chegar em casa, porque não tem paz quando chega em casa. Mas uma paz também que ele não semeou, uma paz também que ele não plantou. Algumas pessoas estão embriagadas do vinho, da diversão e dos prazeres desenfreados, aonde simplesmente eles só querem ter prazer, e vivem como se a vida fosse apenas isso, e vivem como se a vida não tivesse nenhum tipo de controle.
O nome disso é falta de disciplina. Algumas pessoas estão vivendo e bebendo o vinho das drogas, porque investem naquele entorpecente toda a sua ausência de sentido de vida. E estão embriagadas no vinho das drogas. Todos estão vivendo de forma dissoluta, sem controle. A vida não tem sentido para quem não tem o Senhor, ou para quem tirou o Senhor da participação majoritária da sociedade, da mutualidade. Nós temos sentido em nossa vida porque temos o Senhor como centro das nossas vidas. Nós encontramos sentido no dia que levantamos a mão e declaramos que Jesus Cristo era o nosso Senhor. E quando nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, há um encabeçamento. Cristo aparece como o primogênito, como o primeiro, como aquele que é o alfa e que também é o ômega das nossas vidas. Aleluia! Glórias ao Senhor. Então, ele diz que nós devemos não nos intoxicar. Eu quero até contar um segredo aqui. Meu Deus, me ajuda a falar isso. Tem gente que está intoxicada, embriagada de igreja. Está embriagada, porque a Bíblia não manda a gente se embriagar do Espírito, manda se encher, é diferente. São termos inclusive diferentes, eu vou explicar. Tem gente que está embriagada de religião, intoxicada de religiosidade. Não estou falando do tempo que você passa dentro da igreja, não. Estou falando disso não. Eu estou falando quando você substitui isso aqui por Deus. Quando você substitui Deus por isso aqui, na verdade. Quando você entende que a estrutura, quando você entende que a organização é mais importante que o organismo. Quando você entende que o visível é mais importante que o invisível. Quando você entende que o material é mais importante do que o imaterial. Quando você entende que o explícito, aquilo que simplesmente é facilmente identificado, é mais importante do que aquilo que é tácito, do que aquilo que é sensível, do que aquilo que é interior, do que aquilo que é espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E isso também é nocivo, porque Deus não quer que você fique intoxicado disso. Ele quer que você fique cheio. Aleluia. E quando nós entendermos o termo cheio, e aí nós entendemos que é poderoso, o termo cheio é plero. Plero significa abastado, abundante, completo. Inclusive, quando associado a recipientes, diz até a tampa. Tipo, quando diz encher um pote de azeite, encher uma garrafa, o termo plero significa encher até a tampa, estar completa. Isso me traz uma ideia de reposição. Quando falamos no que se trata de se encher do Espírito, eu quero dizer para você uma coisa: você precisa fazer a manutenção do seu recipiente. Você precisa fazer uma manutenção do seu pote, porque simplesmente ele acaba esvaziando as reservas. E você precisa plero, você precisa completar para que ele fique sempre até a tampa, até transbordar, até encher plenamente, porque então precisamos desse óleo novo. Davi, ele fala isso lá no Salmo 92, ele diz, renova as minhas forças como a do touro selvagem e me abençoa com um óleo fresco, com um óleo novo. Então significa que ele já estava anteriormente ungido e ele agora precisava de um óleo renovado. Significa então que aquele óleo precisava ser reposto. Eu estou dizendo para você que você não pode se apegar apenas a um momento onde a unção coletiva da igreja se manifesta e você é abençoado. Aproveita ela com toda a força, mas você precisa na sua casa repor. Na segunda, aleluia. Você precisa dar uma pausa no seu trabalho. Eu vou no banheiro. Chega lá no banheiro. Eu não sei como é que é o banheiro do seu trabalho, eu sei como é que é o do meu, porque eu vou muito. Mas eu digo no sentido da oração, amém? Você já pensou número 1, número 2, né? Brincadeira. Também, né, irmãos? Fisiologia, normal. Graças a Deus que funciona direitinho. Mas eu quero dizer para você que você precisa frequentar mais o seu banheiro.
Fechar a tampa, sentar, Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, porque essa conexão não vai parar, não vai acabar. O novo e vivo caminho está dentro de mim. Essa conexão é perfeita, melhor que fibra ótica. Eu estou aqui entregando a minha vida. Me guia nesse lugar, Senhor. Me ajuda nesse lugar, Senhor. Eu sou o teu representante nesse lugar. Senhor, eu não aceito o levante do inimigo na minha vida. Conta o teu drama para Deus, mas estabelece, firma o reino de Deus lá. Você é luz naquele lugar. Complete a unção, completa o óleo, plero, completamente cheio, abundante. Aleluia. Então ele diz que eu não devo me intoxicar com coisas que me afastam de Deus. Eu não devo me intoxicar com os diversos vinhos da vida, mas eu devo o tempo todo completar o óleo do Espírito. Eu devo me encher do Espírito, me abastecer do Espírito. Aleluia. Glórias ao Senhor. É interessante, Paulo usa esse mesmo termo em Colossenses 2, versículo 9, quando ele diz que em Cristo habita corporalmente a plenitude de toda divindade. Olha só isso que habita em Cristo, a plenitude de todas as coisas. Aleluia. Agora eu fico mais impactado com a segunda parte, no versículo 10, quando ele diz que em nós, por estarmos nele, habita toda a plenitude de Cristo. Ou seja, em Cristo habita a plenitude de todas as coisas. E eu que estou em Cristo recebo também dessa plenitude. Essa plenitude é o plero. Eu recebo toda a abastança necessária para a cura chegar, para a provisão de Deus chegar, para o milagre ser estabelecido. Aleluia! O milagre já existe e nós trazemos a existência. Aleluia! Aleluia! E por estarmos nele, essa plenitude habita em nós. Glórias ao Senhor. Alguém que esteve embriagado semana passada vai estar nessa semana? Não necessariamente. Como é que ele volta a ficar embriagado? Se ele voltar a beber. Você se encheu na semana passada. E essa semana, continue se enchendo do Espírito. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Abasteça, reabasteça. Completa até a tampa. Na verdade, exceda, transborda. E outra coisa, distribui dessa unção. Abençoa, transforma. Ora por alguém. Manda um áudio no WhatsApp como uma palavra profética. Para de ficar só compartilhando corrente que ninguém aguenta mais. Oh meu Deus, começa a ser profeta na vida de alguém. Começa a transformar as vidas usando as ferramentas digitais. Aleluia. Oh! Seja a voz de Deus na vida de alguém. Isso é o resultado de alguém que é transbordante. Porque ele não consegue segurar só para ele. Ele distribui. Ele é o dispenseiro de Cristo. É muito lindo isso. É muito precioso quando nós compreendemos essa ideia de ser dispenseiros. Falava hoje com o Léo, na hora do almoço. E falávamos sobre essa questão de ser dispenseiros. Isso vem da cultura grega, que são os oikônomos. O que são os oikônomos? Que até lembra a palavra economos, de economia, e de fato é. A palavra economia vem disso. Significa as leis que regem uma casa, as leis domésticas. O oikônomos, que era na verdade o mordomo ou dispenseiro, na nossa tradução, diz que era um profissional, geralmente era um escravo livre, que nas famílias gregas ele ficava cuidando da despensa para que não faltasse comida para ninguém. Ele dava ordem para os outros empregados para que todos fizessem suas funções. Ele era o gestor, ele era o gerente, ou seja, ele era aquele responsável pela distribuição do patrimônio, das riquezas da casa, para que todos fossem abastecidos. Olha, Paulo diz que nós somos os dispenseiros da graça de Deus. Somos nós que hoje vamos distribuir para aqueles que estão famintos as virtudes dessa glória, os benefícios dessa salvação, os deveres, obrigações e também as vantagens de uma nova aliança. Nós somos os dispenseiros desse reino. Tem noção que a sua missão é nobre? Se de repente você não sabia o que fazer, se você não conseguia compreender ainda qual era a vontade de Deus para a tua vida, eu já te dei várias.
Você é um dispenseiro dessa graça. Você é um dispenseiro desse reino. O Senhor conta com você para ser bênção na vida de alguém. Aleluia. A começar pelo aqueles de dentro da sua casa. Seus filhos, seu cônjuge. Aleluia. Mas para isso você precisa plero, completo, cheio, abastado. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Jesus é bom. Aleluia. Do que vamos nos encher? Colossenses 3,16 diz que Cristo habite ricamente em vocês, através da palavra. Ou seja, habite ricamente em vocês a palavra do próprio Cristo. Então eu preciso estar cheio da sua palavra, para que eu possa estar cheio do seu Espírito. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem hinos, salmos, com gratidão a Deus em seu coração. Então, o primeiro caminho para que eu compreenda como ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra. Aleluia, a palavra do Senhor é poderosa. Ela diz lá em Salmos, no Salmo de Davi, se eu não estou enganado, no capítulo 19, no poema 19 de Davi, dizendo o seguinte, que a tua palavra é perfeita, a tua lei, Senhor, é perfeita. Ela refrigera a minha alma, ela refresca a minha alma. Quando eu penso nisso, eu lembro daqueles cursos em inglês que nós fazemos o refresh, que é uma reciclagem, ou seja, pegar um conhecimento pré-existente e atualizar. Ou seja, a palavra do Senhor é necessária para atualizar você das verdades poderosas da cruz. Ela é poderosa para fazer você se lembrar das primeiras obras. Ela é poderosa para fazer você se lembrar do perfil e do padrão ideal do que é ser um cristão, um representante desse reino poderoso, alguém que representa o próprio Cristo. Então Davi entendeu que a lei do Senhor é perfeita para que ele possa estar cheio da presença do Senhor. Alguém tem algum exemplar da Bíblia aí no celular, em casa? Agora é só ler. Abrir lá, entendeu? Mateus. Não, às vezes as pessoas não sabem que tem que ler. Às vezes acham que é só para trazer para o culto. Irmão, tem crente que não lê Bíblia. Você acredita nisso? Tem crente que não lê Bíblia. Eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que está a vida dele, né? Mas eu sei que ele não lendo, ele simplesmente vai se afastando, ele vai tirando Deus da centralidade, ele vai se acostumando a viver sem a presença de Deus. Isso é perigoso. O Senhor hoje está te trazendo de volta para a centralidade, amém? Glórias ao Senhor. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. O Senhor hoje está transformando, nós estamos saindo daqui muito mais empoderados, fortalecidos, aleluia. Glórias ao Senhor. Então, tudo que fizerem, seja por palavra e ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele por tudo. Outra coisa que é poderosa é que nós precisamos ser cheios do Espírito, e nesse sentido nós precisamos ser fervorosos. Paulo diz isso lá em Romanos 12, que nós precisamos ser zelosos no serviço e fervorosos no Espírito. Então eu tenho que ser penteca sim, eu tenho que estar ligado, eu tenho que andar vigilante, eu preciso o tempo inteiro estar atento, porque eu não sei a hora que o inimigo vai querer arrumar uma cilada, uma estratégia, e aí o discernimento de espírito ativa, opa, já entendi qual a estratégia, está repreendido em nome de Jesus agora. Eu já entendi que tem alguém aqui precisando de uma palavra de vida poderosa, eu sou um canal limpo, transfiro uma palavra poderosa para essa pessoa, sou usado na palavra do conhecimento. Irmão, é assim que funciona. Essa é a dupla obra do Espírito Santo em nós. Primeiro ele vem dentro de nós, isso significa o novo nascimento, nascemos de novo, temos um novo Espírito, isso é poderoso demais, e agora podemos apresentar os frutos do Espírito. Mas tem uma segunda etapa, que é quando ele vem sobre nós, e agora nós podemos apresentar os dons do Espírito, e aí é poder de Deus. Não podemos parar pela metade, o Senhor quer te levar para os dons. O Senhor quer te levar para o poder. O Senhor quer te levar para a intensidade. O Senhor quer te levar para o fervor. O Senhor quer te levar para a maturidade espiritual. E nós estamos sendo conduzidos progressivamente para esse caminho. Aleluia! Cheios do Espírito,
fervorosos. E aí Paulo apresenta definitivamente quais são os 4 passos para que isso aconteça. Eu quero falar com você rapidamente, quando ele fala a partir do versículo 18, que não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, no qual há confusão, mas enchei-vos do Espírito, aleluia. E aí ele diz, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Primeiro ponto, sobre falar, entoando e louvando de coração, falando com salmos. Isso eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é falar sobrenaturalmente, é mudar a nossa maneira de falar. Para ser cheio do Espírito, eu preciso entender que a minha fala agora precisa ser outra, precisa ser uma fala sobrenatural. Quando eu falo de fala sobrenatural, eu lembro de Pedro, quando foi impelido pelo Espírito Santo a visitar Cornélio, e a palavra do Senhor diz lá em Atos 10, por volta do versículo 40, 44, diz o seguinte: enquanto Pedro falava, enquanto ele pregava, veio sobre eles o Espírito Santo, e todos ficaram cheios do Espírito, e começaram a falar novas línguas. Ei, calma aí, eu estou falando de gentio falando em língua estranha? Sim, naquele momento Pedro entendeu que aquilo não era só para os judeus, era também para os gentios. É para nós, é para todos. Enquanto ele falava, aleluia. Eu lembro também de outro texto marcante lá em Atos 4, quando fala sobre os apóstolos estavam pregando e eles foram questionados pelas autoridades judaicas e eles queriam prendê-los, mas eles nem sabiam prender porque ainda era muito novo toda essa questão do evangelho de Cristo e o povo estava radiante dos milagres que haviam sido feitos, e eles foram interrogados pelas autoridades religiosas e aí eles começaram a dizer: o que nós fizemos de mal e do que vocês nos acusam? E aí começou aquela confusão, eles foram liberados, mas os caras ainda intentavam alguma coisa contra eles, e eles se reuniram com a igreja para orar. E a Bíblia diz que enquanto eles falavam essas coisas, o Espírito Santo veio sobre eles e a terra tremeu. A nossa fala sobrenatural promove um movimento na estrutura. A nossa fala sobrenatural, ela faz com que as coisas se manifestem. Então a Bíblia diz que eu preciso me encher do Espírito falando de forma sobrenatural. Isso é possível, irmãos? Isso já está disponível. Esse é o nosso viver, aleluia. Ele diz também sobre entoar ao Senhor cânticos espirituais, hinos. E eu quero falar para você rapidamente sobre isso. Os hinos, eles eram na verdade canções de honra aos conquistadores e heróis. É um termo também grego, humos, que traduzido vira hinos, que significa um cântico que honrava aos vencedores dos campeonatos, aos conquistadores, aos heróis gregos. E aí quando eu vi isso, eu achei interessante, porque eu falei, olha, eu lembro das torcidas organizadas aqui nos campos de futebol. Nem sempre eu concordo com toda a associação que nós fazemos. Se você fazia aquilo para o mundo, agora tu tem que fazer para Deus. As pessoas que fazem aquilo para o mundo fazem mais do que você que faz aqui para Deus. Eu acho que essa comparação nem sempre é legal. Tem que ter cuidado, porque alguns critérios são completamente diferentes, são parâmetros completamente diferentes, e eu acho que nem vale a pena esse tipo de comparação. Mas especificamente eu achei muito sentido em ver, por exemplo, as pessoas como se manifestam nos campos de futebol, porque elas estão saudando os heróis. Eles estão entoando cânticos que honram aqueles que para eles são pessoas de alto valor e de alta recompensa por conta da sua conquista dentro de um jogo de futebol. E as pessoas se animam, se expressam e celebram com um estado emocional extremamente elevado. E se tratando agora de reconhecer o nosso herói, o nosso vencedor, que inclusive nos tornou vencedores, nos tornou campeões, nos tornou embaixadores, como deve ser o nosso nível de expressão? Como deve ser o nosso nível de comunicação? Como deve ser o nosso nível de linguagem? Então eu quero dizer para você que hino significa honrar aquele que é o nosso Deus,
honrar e engrandecer aquele que para nós é maior do que qualquer herói. Engrandecer e louvar de sobremodo aquele que está acima do que qualquer outro conquistador e herói ou homem notório que exista. Eu preciso exercitar a minha linguagem, sim. Eu preciso me manifestar de forma ampla, sim. Eu preciso declarar publicamente que Ele é o meu herói. Ele é o meu Deus. Aleluia. Isso é cantar hinos ao Senhor. Aleluia. Na sua forma mais primitiva. Salmos falam de canções piedosas, que na verdade, canções que inspiram as nossas experiências de proximidade com Deus, as canções que nos aproximam das experiências de intimidade com o Senhor. Salmo fala na verdade de uma aproximação de Deus e de um afastamento do mundo. Na minha boca, então, eu preciso ter cânticos que me aproximam de Deus e me afastam do mundo. Eu sei que tem muita gente aqui que está cantando música que te aproxima do mundo e te afasta de Deus. E é aí que está o perigo. Eu não estou nem falando de ouvir música secular, de não ouvir música secular, não estou nem passando a faca nesse sentido, não. Eu estou dizendo o seguinte, que tem música que é ruim. Não pode ouvir, é proibido ouvir. Primeiro que é ruim, até pelo aspecto musical. Não é não, pastor Léo? A gente estava conversando sobre isso, tem coisa que é ruim, não dá para aturar. Mas tem gente que ouve. Mas pelo aspecto de eu dever estar centralizado naquilo que me aproxima de Deus, existem músicas que me contaminam, me intoxicam. Então eu preciso me afastar dessa realidade. Urgente, em nome de Jesus. Ainda mais que cada coisa que a gente tem ouvido hoje na mídia, que só misericórdia. Então eu preciso, para ser cheio do Espírito, cantar sobrenaturalmente, aquilo que me aproxima do meu Deus. Falar sobrenatural, diga falar sobrenatural. Cantar sobrenaturalmente. E ele diz também com cânticos espirituais. Hinos, salmos e cânticos espirituais. E o que eu posso falar sobre cânticos espirituais? Simples assim. Cântico, canção. Espiritual, pneuma. Ou seja, governado pelo Espírito. Cantar aquilo que o Espírito quer que eu cante. Ser governado pelo Espírito na minha canção. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Sabe o que é isso? É quando o ministro de louvor está aqui na frente e diz: aleluia. Ricardão estava aqui. O Espírito ainda quer trabalhar no teu coração. O Espírito está te quebrantando. Eu não aceito depressão nesse lugar. O Espírito quer te libertar da depressão. Isso é cantar, oh, aleluia, sobrenaturalmente. Isso é ser guiado. E você vai destruir fortalezas espirituais quando você experimentar cantar pelo Espírito. E eu digo que cantar pelo Espírito é cantar também aquilo que ninguém entende, palavras que só Ele entende. Ei, eu estou dizendo que você vai fluir em outras línguas, e isso é edificação para a sua vida. Nós somos uma igreja pentecostal e cremos que o falar em línguas é edificação própria entre você e Deus, é uma ligação de edificação, é um canal exclusivo, é uma banda larga dedicada, onde não há interferência, ninguém entende, o teu inimigo não entende, nem a tua mente entende, mas o teu espírito está sendo edificado. Aleluia! Então cante sobrenaturalmente, cante canções espirituais e sejam guiadas. Paulo explica isso lá em Coríntios 14, 15, quando ele diz: cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Falarei com o espírito, mas também falarei com a mente. Orarei em espírito e orarei também com a mente. Ou seja, ele reconhece essa modalidade, digamos assim, de cântico espiritual. Aleluia! E nós entendemos que o terceiro ponto é ser grato a Deus. Ele explica isso, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo. Olha, um princípio de gratidão. Comece esse teu ano agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez. Porque se você não aprender a agradecer pelo que Ele já fez na sua vida, e você só quiser agradecer por aquilo que Ele ainda vai fazer, você está fazendo uma baita de uma barganha com Deus. E o Senhor está querendo que você seja alguém puro. O Senhor não quer você cheio de toxina da ganância.
Ele quer que você seja grato, agradeça por tudo que Ele já fez. Olha, a salvação já é completa, é maravilhosa, não tem nada melhor. Tem ideia do que é o Senhor tirar alguém do pecado, da escravidão, da morte? Tem ideia do que é o Senhor pegar um espírito morto, distante, condenado? Ele pega esse espírito, recria, agora Ele faz esse espírito ter capacidade de contê-lo. Agora o próprio Espírito de Deus habita dentro de nós. Ele transformou o teu espírito. Eu não conheço um milagre maior que esse. Isso aí já é motivo para você agradecer até o teu último dia de vida nessa terra. Se você não é grato pelo que Ele já fez, me desculpe, você está barganhando com Deus. Seja grato. Palavras de gratidão. Existem livros hoje que falam sobre gratidão, que você precisa fazer uma lista com 50 itens de gratidão a você acordar. Fale e agradeça por tudo. Eu agradeço pela minha mão que pode pegar. Eu agradeço pela minha vida. Eu agradeço pelos meus olhos. Eu agradeço pela minha família. Eu agradeço pelo meu trabalho. Eu agradeço pela minha igreja. Eu agradeço pelos meus pastores. Eu agradeço pelos meus filhos. Eu agradeço pela minha família. Eu agradeço pelos meus amigos. Eu agradeço pela minha vizinhança. Eu agradeço por tudo. Eu agradeço, 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 agradeço. Você simplesmente vai viver o poder da gratidão. Eu duvido que esse seu dia seja um dia péssimo. Pode vir o turbilhão de problema, mas você está abastecido de um depósito de gratidão muito grande. E nada tira você dessa graça. E ele também diz sobre sujeição. Ser cheio do Espírito. Fale sobrenaturalmente, cante sobrenaturalmente. Seja grato a Deus. Sujeite-se uns aos outros. Sabe o que significa, em rápidas palavras, ser sujeito uns aos outros? É considerar o outro superior a você mesmo. A Bíblia explica a Bíblia. E sabe o que significa considerar o outro superior a você? Significa interdependência. Eu vou explicar isso rapidamente. Nós podemos ter um relacionamento de dependência, onde eu sou alguém que não consigo caminhar sem você. Você simplesmente, eu sou dependente de você para tudo. Aonde eu não tenho autonomia, eu não tenho liberdade, eu simplesmente não consigo me desenvolver porque eu dependo de você. Isso é uma relação fracassada, doentia. Existe também uma relação entre irmãos que é uma relação de independência, onde nenhum dos dois precisa de se comunicar para que as coisas aconteçam. Isso até pode ser positivo para um lado, mas na verdade acaba sendo nocivo, porque a independência causa afastamento. Mas existe uma modalidade chamada interdependência, onde eu sei fazer, mas eu prefiro fazer com você. Eu até consigo chegar primeiro, mas eu prefiro chegar junto. Por mais que eu saiba, eu preciso da sua opinião. Ainda que eu consiga, eu preciso e prefiro que venha pelas suas mãos. Faz você hoje. Vamos fazer juntos. Irmãos, eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Aleluia! Sujeição. E aí você vai experimentar ser cheio do Espírito. São princípios espirituais que não mudaram e fizeram grandes homens de Deus experimentarem coisas sobrenaturais. Se você pensava que ser cheio do Espírito era um toque mágico, plim plom, você está enganado. Ser cheio do Espírito é uma questão de princípios. Ser cheio do Espírito é plero, é capturar, é redimir a oportunidade, é remir o tempo, é encontrar essa oportunidade e capturá-la. Aleluia! Eu concluo com a palavra de Paulo em Efésios 4,13, que diz que até que todos cheguemos. 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 Até que o último chegue. Ninguém vai ficar para trás. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Oh meu Deus, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Eu tenho certeza que o Senhor há de nos levar a esse caminho de unidade, até que todos cheguemos ao mesmo nível de entendimento, de compreensão, de revelação, de clareza.
até que todos cheguemos ao mesmo nível de desejo de Deus, de dispensação. Eu tenho certeza que todos viveremos coisas incríveis nesse ano. Eu tenho certeza que nós viveremos o improvável, o extraordinário, porque todos nós chegaremos na mesma medida, na mesma unidade da fé. Eu creio nisso. Oh, aleluia! Oh, rebassuri carabacê! Oh, chegaremos na perfeita varonilidade, o padrão perfeito, o padrão de umbridade, o padrão de paternidade, a compreensão de que nós somos filhos e temos um pai, a perfeita centralidade e estrutura. Oh, nós entenderemos a medida da estatura da plenitude de Cristo, significa a maturidade. Oh, aqueles que sabem que têm um dever a cumprir, aqueles que sabem que têm uma missão a cumprir. Eu acredito que isso está acontecendo nesse momento. Fique de pé. Isso já está acontecendo. Olha, agora eu quero te dar o grande segredo dessa mensagem. Eu quero aqui te dar o grande segredo. E o segredo que eu quero trazer para você é o seguinte. Primeiro, preste bem atenção em mim. Primeiro, você não conhece a vontade de Deus e depois se enche do Espírito. Primeiro você se enche do Espírito e depois conhece a vontade de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Experimente ser cheio do Espírito Santo e viva o improvável de Deus. Você verá o céu se descortinar para você, e o poder de Deus manifestará com clareza aquilo que você precisa conhecer, aquilo que você precisa definir. Eu tenho certeza que você, sendo cheio do Espírito Santo, você será guiado em toda boa obra. Você não vai errar, você não vai desviar o teu caminho. Eu tenho certeza que, cheio do Espírito Santo, o Senhor te guiará para os teus passos, meu filho. Agora é aqui, vai, fica aqui, é por um tempo. Isso aqui é passageiro, o próximo nível é maior. Mas seja fiel aqui, seja fiel nesse pouquinho aqui, meu filho, porque eu tenho reservado coisas poderosas para aqueles que são fiéis no pouco. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que deseja despertar, deseja conhecer, deseja desatar, deseja capturar o seu Kairos, capturar a sua oportunidade, o tempo precioso para que as coisas acontecem. Você que não consegue sozinho, você que está travado, você que não consegue botar isso para fora, que precisa de ajuda. Não, pastor, eu estou tentando, não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Você que precisa despertar, desatar a sua vida, ela será transformada, porque a oração pode muito em seus efeitos. Essa é a sua oportunidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos orar nesse momento. Aleluia, 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 aleluia. Onde está você? Onde está você? Não é vergonha nenhuma você vir aqui à frente, porque você está precisando de oração. Tem dia que sou eu que preciso. A interdependência é isso, é saber que eu preciso de você, e um dia você vai precisar de mim. Aleluia, o Senhor há de liberar unção. A unção significa desatar em um dos seus sentidos. Por que a Bíblia fala que a unção despedaça o jugo? Porque ela simplesmente dissolve, ela simplesmente é poderosa para desfazer todo o peso. Em nome de Jesus, você será desatado, você será desatado, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós queremos nesse momento orar por cada irmão que está aqui à frente. Oh, aleluia. Você que está aqui à frente, gera expectativa no seu coração, porque você vai ser desatado. Algumas pessoas aqui serão desatadas em dons espirituais. Rebachuri carabaceri. Em nome de Jesus nós oramos pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, desata todo jugo agora, em nome de Jesus.
Eu abençoo os meus irmãos e declaro que eles serão liberados para prosperar. Eles serão desatados. Eles serão livres. Eles fluirão em nome de Jesus.